Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, segunda tentativa, certo? Vamos ver se dessa vez vai, com o microfone ligado desde o começo. Exatamente. Hoje a gente vai falar de um assunto Bem pedido. muito legal, em parceria com o Acervo Filosófico, um texto da Juliana Vanucci e Pedro Battiali. Bracciali. É Bracchiali ou Bracciali? Deve ser Bracciali, né? Bracciali e Vanucci! Então, o texto do pessoal do Acervo Filosófico, a gente já falou uns meses atrás aqui que a gente ia fazer uma parceria. Então, esse é o primeiro texto que a gente vai usar como base para o vídeo nosso. Isso. E justamente para falar sobre o quê? Atlântida de Platão. E aí, vocês já se perguntaram de onde veio esse mito da Atlântida? Se é um mito ou se realmente existiu? Hoje, a Atlântida é um mito muito conhecido de um continente com uma civilização avançada e que teria afundado no mar. Se você já estudou filosofia, sabe que a história desse continente aparece a primeira vez com um filósofo grego chamado Platão. A primeira menção conhecida, então, de Atlântida remonta justamente a Platão em suas obras Timeu ou a Natureza e Critias ou a Atlântida. Platão faz parte da aristocracia ateniense, na verdade ele fazia parte da aristocracia ateniense, filho de Aristo e de Paríctona. Ou de Períctona, no caso. Ou de Períctona de Atenas, e descende de Solon por parte de pai. Solon foi um estadista, legislador e poeta grego. Foi considerado pelos antigos gregos como um dos 7 sábios da Grécia da época. Ele viveu em torno de 427 a.C. até 347 a.C., que é conhecido como o século de Péricles, em Atenas, quando essa cidade alcançou o que foi considerado seu maior desenvolvimento econômico e político, sendo o centro cultural e espiritual da época. Platão merece um vídeo só para ele, mas por enquanto vamos falar sobre essa obra. Essas obras que dá essa ideia, né? É que dão essas ideias de Atlântida, né? Você vai me corrigir toda vez? Toda palavra que eu usar? Vai lá. As obras Timeu e Critias, são duas, podem ser tomadas como uma só, como uma unidade. Tanto pela questão temática, quanto pelo fluxo dos discursos que elas têm e pelos participantes das obras. Acredita-se ainda que exista um terceiro discurso que seria de Hermócrates, mas não se tem nenhum conhecimento sobre ele. A obra se mostra ainda inacabada pela interrupção abrupta do discurso do texto que faz parte de Critias. A data que Platão escreveu o texto, tradicionalmente, se considera situada em seus últimos anos de vida, embora alguns autores acreditem que foi antes disso. Provavelmente, ele foi escrito por volta de 430 a.C. ou 355 a.C. Platão utiliza os diálogos como ferramenta para a expressão do seu conteúdo filosófico. Os protagonistas dos diálogos são associados, nominalmente, às personalidades notórias de seu tempo como referência de autoridade sobre o assunto, Sócrates como figura principal protagonista. Exatamente. São 4 os personagens que são apresentados nos dramas de Timeu e de Critias. Sócrates, como a gente acabou de falar, Timeu, Critias e o Hermócrates. Os protagonistas dos diálogos, eles provavelmente nunca se encontraram na vida real. Se a gente considerar que essa obra então pertence ao período que Platão escreveu próximo do fim da vida dele, então praticamente todos esses caras já estavam até mortos. Para Platão, Atlântida era uma potência naval e mercantil localizada além das colunas de Hércules e que conquistou muitas partes da Europa Ocidental e da África, cerca de 9.000 anos antes da Era de Solon, ou seja, aproximadamente 9.600 anos antes de Cristo. Muito tempo. Um aspecto interessante é que Critias, no início do texto, esclarece que o que ele vai relatar trata-se de um fato histórico e não de uma lenda. Então, na narrativa dele, é descrito que existia um suposto conflito entre Atenas arcaica, nessa Atenas de 9.000 a.C., com essa Atlântida. Que, no caso, a Atlântida vai decidir invadir Atenas após já ter dominado algumas regiões da Europa e da África. Destacam-se 2 perspectivas, a de que Platão, primeiro, está narrando um fato histórico e, segundo, que ele seja o criador dessa história. A intencionalidade de Platão, compatível com ambas as perspectivas, pode ser entendida também dentro de um sentido alegórico.
A narrativa de Atlântida, que se encontra de forma breve em Timeu, e o restante do conteúdo inconcluso em Critias, né? No caso, por exemplo, em Timeu, a gente tem um diálogo de Critias que narra o seguinte fato. Ele fala o seguinte, assim: escuta então, Sócrates, uma história deveras ímpar e contudo absolutamente verdadeira. Ímpar e contudo absolutamente verdadeira, ou seja, ele está dizendo que a história é de verdade, que ela aconteceu. Segundo Platão, a origem de tal narrativa provém do Egito, porém não há nesse país nenhum registro histórico que se refira à Atlântida. Entretanto, sabe-se que muitos relatos desse período eram transmitidos oralmente, portanto, a falta de registro histórico não invalida qualquer possibilidade real da existência desse continente. Exatamente. No caso do protagonista Critias, responsável pela narração do episódio da guerra entre atenienses e atlantes, ele diz que ouviu a história do avô dele. Critias, ele era filho de Drópidas. Esse cara ele era parente e muito amigo de Solon, que diz, né, no caso ele diz que Solon ouviu esses relatos quando ele viajou para o Egito. Platão nos conta que Solon, no curso de suas viagens pelo Egito, questiona um sacerdote que vivia em Sais, no delta do Nilo, e que ele lhe fala sobre algumas tradições ancestrais relacionadas com uma guerra perdida nos anais dos tempos entre os atenienses e esse povo atlante. Segundo o sacerdote, quando os deuses helênicos partilharam a terra, a cidade de Atenas ficou para a deusa Atena e Hefesto, mas a Atlântida tornou-se parte do reino de Poseidon, deus dos mares. Exatamente. Como Platão também é descendente de Solon, pode-se inferir que os fatos que ele narra, eles podem ter sido encontrados não só na tradição oral de Atenas, mas também na tradição oral da própria família de Platão. Na Atlântida, nas montanhas ao centro da ilha, vivia uma jovem órfã de nome Clito, mas conta a lenda que Poseidon teria se apaixonado por ela e para poder ter essa relação, teria erguido uma barreira construída por uma série de muralhas de água e fossos aquíferos em volta da morada da sua amada. Dessa maneira, viveram por muitos anos, e dessa relação nasceram 5 pares de gêmeos. Ao mais velho, o deus do mar chamou de Atlas, e após dividir a ilha em 10 áreas circulares, o deus dos mares concedeu supremacia a Atlas, dedicando-lhe a montanha de onde Atlas espalhava o seu poder sobre o resto da ilha. O autor Vladimir Chaves dos Santos entende a questão do mito sobre Atlântida da seguinte forma: destoa de todos os mitos contidos nos demais diálogos platônicos, e sequer é apresentado como mito. Não se trata de uma história mítica, oriunda da oralidade, como toda a mitologia grega. Pelo lado histórico, além de não serem encontradas evidências sobre a existência de Atlântida, a narrativa apresenta outras dificuldades no confronto dos fatos narrados com a realidade possível. Primeiro, o desmedido alargamento de tempo para situar o palco dos acontecimentos. Imagina, 9.000 anos antes de Solon, que foi o cara que primeiro ouviu. A precariedade da fonte, né, como eu disse, né, o Solon ouviu de sacerdotes egípcios, não tem nenhum nome de sacerdote. E também era uma época em que isso aconteceu, que era uma Atenas muito arcaica e praticamente impossível de ter algum tipo de registro, né? Sobre a realidade factível, o que é história para Platão no seu contexto e seu tempo não é o que se entende por história hoje em dia, na atualidade. Os dados que compõem a narrativa, ou seja, registro histórico, local, data, nome, população, organização social e política e o respaldo mitológico para as origens, demonstram uma intenção de Platão de construir um relato histórico. Porém, ele é o detentor do conhecimento histórico e também o construtor da narrativa, o que coloca o texto à semelhança de uma narrativa histórica. Primeiro que tudo, recordemos o principal. Passaram 9.000 anos desde a referida guerra entre os que habitavam além das colunas de Héracles e todos aqueles que estavam para aquém. O tempo dramático, ou seja, o tempo que teria existido a Atlântida, situa-se a 9.000 anos antes de Solon. Esse tempo escapa a qualquer referência histórica relacionada às cidades antigas e seus habitantes. Resta a possibilidade de que Platão fez uso de tradições orais de sua cultura ou do repertório mitológico, outro que igualmente tratam a questão no tempo da origem das cidades. Ou fez uso de psicotrópicos para acessar estados alterados de consciência. Coube a Poseidon a ilha de Atlântida, onde ele instalou os filhos que havia gerado com uma mulher mortal
numa região da ilha que me disponho a escrever. Há em Critias uma descrição que nos informa que nos primórdios de nosso planeta, os continentes terrestres eram distribuídos entre as divindades. Como Poseidon teve filhos com a mortal, as gerações primárias de Atlântida possuíam em si um aspecto divino. A corrupção humana começa a nascer à medida que a natureza humana prevalece sobre a divina. Essa foi, portanto, a base da formação da ilha, cuja divindade principal era Poseidon, e os primeiros habitantes, seres humanos que carregavam em si aspectos divinos por descendência. Já a Atenas de 9000 antes de Solon, conforme descrita por Platão, se mostra como uma cidade modelo, transportada para um contexto histórico, como sugere o drama no diálogo de Platão. Quanto aos cidadãos e à cidade que tu ontem nos descreveste como num mito, a Atlântida, ponhamo-los aqui, transportando-os para a realidade como se aquela cidade fosse essa aqui, Atenas. E suponhamos que aqueles cidadãos, Atlantes, que tu tinhas em mente são os nossos antepassados, atenienses, os reais. Segundo Critias, Atenas vivia do equilíbrio de uma agricultura que se faz abundante em condições modestas, enquanto que a riqueza da Atlântida está na natureza que os abastece sem esforço. São ricos e ostentam riquezas e luxos em seus palácios. Em Atenas, a estrutura social tinha em seu topo a classe dos guerreiros e dos sacerdotes. Ambas as classes eram estabelecidas em comunidades e habitavam lugares públicos. Na base estavam os agricultores e os artesãos que viviam em propriedades privadas. As mulheres atribuíam-se as mesmas ocupações que se atribuíam aos homens. Os guerreiros viviam em separado, em comunidade, e recebiam dos cidadãos o necessário para sua subsistência e educação. Mantinham os bens em comum, não possuíam nem faziam uso de ouro nem prata, mantendo condições modestas de vida. O seu número não deveria variar de 20.000 homens e mulheres aptos ao combate. Naquele tempo, as ocupações respeitantes à guerra eram comuns às mulheres e aos homens. A estátua da deusa era, por isso, representada pelos de então, com armas. Existia uma classe dentro da classe dos guerreiros que Platão chamava de guardiões, e eram esses guardiões que formavam o governo dessa Atenas arcaica. Administravam sempre com a mesma orientação, à luz da justiça. A sua cidade e o resto da Hélade gozavam de alta reputação, graças à beleza dos seus corpos e a todo tipo de virtude de suas almas. Atlântida, por sua vez, era imperialista. Em cada um dos distritos, anéis terrestres ou cinturões, reinavam as monarquias de cada um dos descendentes dos filhos de Clito e Poseidon. Reuniam-se uma vez por ano no centro da ilha, onde o palácio central e o templo a Poseidon, com os seus muros cobertos de ouro, brilhavam ao sol. A reunião marcava o início de um festival cerimonioso em que cada um dos monarcas se dispunham à caça de um touro. O touro era um dos símbolos de Atlântida. Atlântida, então, seria uma ilha de extrema riqueza vegetal e mineral. Não só a ilha era magnífica em termos de recursos naturais, como depósitos de ouro, prata, cobre e ferro, como ainda tinha um metal chamado oricato, que é um metal lendário que brilhava como fogo. Segundo Platão, foi destruída por um desastre natural, possivelmente um terremoto ou um tsunami, cerca de 9.000 anos antes da nossa era. Aliás, da era de Platão. Posteriormente, por causa de um sismo incomensurável e de um dilúvio que sobreveio num só dia e numa noite terríveis, toda a vossa classe guerreira foi de uma só vez engolida pela terra, e a ilha da Atlântida desapareceu da mesma maneira, afundada no mar. Existem ainda agora alguns estudiosos modernos que dizem que, se a Atlântida realmente existiu, ela pode ter sido destruída por um cometa. Talvez essa teoria possa ser colaborada pela hipótese do cometa Clovis. Incrível! Segundo a qual uma explosão aérea ou um impacto de um ou mais objetos do espaço sobre a Terra, ocorrido entre 12.900 e 10.900 anos atrás, desencadeou um período glacial conhecido como Dryas Recente e pode ter atingido o continente perdido e o submergido. Quero fazer 2 interrupções. A primeira, que legal, lembra quando a gente fala lá do mito do rei Minos, que Poseidon dá um touro pro rei Minos? Sim, claro. E que ele guarda o touro? Então olha como o touro está relacionado com Poseidon, né? E aí o quanto o touro, por causa dessa relação até que Poseidon tem com os touros,
o quanto o touro era um símbolo de Atlântida. A segunda, essa teoria do cometa Clovis, a gente aborda no nosso vídeo quando a gente fala da teoria dos cometas para explicar o dilúvio universal. Exatamente, quando a gente fala das pirâmides, é uma dos vídeos sobre pirâmides. Se eu não me engano, é o segundo ou o terceiro, lá os primeiros vídeos do canal, que a gente explica porque que é uma teoria do porquê que as pirâmides foram construídas, e aí uma das teorias é essa dos cometas. Exatamente. Existe também na mitologia uma crença de que a Atlântida teria sido vítima das suas próprias ambições de conquistar o mundo, acabando por ser dizimados pelos atenienses. A narrativa desse conflito com os Atlantes coloca vida e movimento a uma cidade apenas intelectualizada, estática, descrita nos detalhes à semelhança de uma cidade ideal que era Atenas. Exatamente. E aí essa narrativa, qual que era a ideia dela? Era narrar os feitos dos guerreiros, a determinação, as ações. Eram eles que eram os responsáveis por dar um dinamismo de ação para uma cidade quase que monótona, né? Nesse sentido estático, né? Segundo outra lenda, o povo que habitava a Atlântida era muito mais evoluído que os povos da época. E ao prever a destruição iminente deles, eles teriam migrado para a África, sendo os antigos egípcios descendentes dos Atlantes. E ainda em Timeu, lemos o seguinte: Por isso que nesse local o oceano é intransitável e imperscrutável, em virtude da lama que existe em grande quantidade e da pouca profundidade provocada pela ilha que submergiu. Ocorre que entre os Açores e as Antilhas localiza-se o Mar dos Sargassos, que é uma região circundada por correntes marítimas de águas quentes e de grande profundidade, onde flutuam algas castanhas do gênero chamado Sargassum, que acaba formando vários aglomerados de ilhas de algas. O primeiro relato oficial da existência dessa região foi efetuado por Cristóvão Colombo, na sua viagem de 1492 ao avistar os Sargassos. Colombo pensou estar próximo de terra firme. Em 2010, a BBC exibiu um documentário sobre a Atlântida, que acompanhou a pesquisa da respeitada historiadora Bethany Hughes. Para ela, a antiga ilha mencionada por Platão não é apenas uma lenda, e sim um relato embasado em acontecimentos históricos que foram assimilados pelo filósofo. Hughes acredita que a inspiração principal para a Atlântida foi a erupção de Tera. Para tal afirmação, a pesquisadora se baseia em erupções constatadas no local e que teriam motivado as escrituras de Platão no que diz respeito às catástrofes naturais ocorridas em Atlântida. E além disso, Hughes ela também mostra pinturas da civilização de Tera, nas quais ela usa essas pinturas para comprovar que esse povo que vivia lá eram grandes navegadores. A gente ainda vai falar mais sobre esse povo, sobre essa erupção de Tera, quando a gente for falar dos minoicos, de Micenas, quando a gente for falar de Creta, a gente vai falar mais sobre isso. Então, lembrando, para quem gostou desse vídeo, vai lá, Acervo Filosófico, certo? .com.br, nós vamos colocar o link aqui embaixo. A gente vai colocar o link, lugar, mas também vai estar na descrição do vídeo. Vai, é importante lá, você pode clicar aí direto lá. Inclusive lá no texto original, né, de Platão em Atlântida, lá tem todas as fontes da onde foram feitas a pesquisa para o texto. Certo, agora eu queria fazer uma coisa diferente e perguntar o que você acha, Léo? De Atlântida? Léo Lousada, o que você acha? Eu acho que a Atlântida é um mito. Olha aí, polêmica! Polêmica! Eu acho que é um mito. Eu, como já estudei mitos de várias civilizações, existe uma Atlântida para cada civilização. Exato. Então, ou é algo que faz parte do inconsciente coletivo da humanidade e realmente existiu, e esse arquétipo inicial deu origem a todos os mitos, ou é mais um mito de uma civilização. Porque, vamos falar a verdade, é muito fácil falar que uma galera inteligente foi pro Egito, foi para outros lugares e... Não, a gente se desenvolveu, né? gente? Mas não que, por exemplo, hoje se você comparar algumas regiões da África, por exemplo, Sim. que tem um índice de desenvolvimento humano muito baixo, Sim. e a Suécia, por exemplo, tem um índice de desenvolvimento alto. Se a gente for comparar isso, a gente pode dizer que hoje existem regiões que são tecnologicamente mais avançadas. Verdade. Então, isso podia acontecer na antiguidade também. É verdade. Também não é nada, né? É isso aí. Bom, como prometido, é o seguinte, na live que a gente fez, a gente prometeu fazer sobre Sumérios um vídeo. A gente tá preparando um vídeo legal pra vocês. Porque os outros não são, só esse que vai Não, de Sumério não é qualquer coisa. Não, um vídeo bacana. Vocês entendem. E de quebra a gente vai tentar já fazer sobre mitologia também sumeriana, então falar sobre os Sumérios e um mitos e lendas sobre isso. Mas aguardem aí, tenham paciência, vai sair, a gente tá fazendo um negócio. É isso aí, certo? Curte o vídeo, deixa seu like. Curte aí. É importante, é super importante, gente, de verdade. Comenta aí, a gente tem lido todos os comentários mesmo.
Compartilhe nas redes sociais, lá no Facebook a gente tem página também, né? O Léo tava Exatamente. assíduo, né? Todo dia lá postando coisa. Hoje postei de novo. Postou. Aproveitar, falar o simpósio de Hermetismo. Dia 11 e 12 de novembro, as inscrições já estão abertas e as inscrições do primeiro lote promocional acabam agora, dia 11, dia 10 agora de junho. Então corre lá, se inscreve no simpósio para pagar o preço mais barato, tá R$180. Dá para pagar pelo PagSeguro e cartão de crédito, parcela em até 18 vezes. Não tem desculpa para não vir pro simpósio. Para quem não sabe do que a gente está falando, o Simpósio de Hermetismo e Ciências Ocultas é um lugar onde reúne as pessoas do Brasil, bons nomes para falar sobre espiritualidade. Estudiosos sérios, né? Estudiosos sérios para falar sobre espiritualidade, ocultismo, filosofias ligadas ao outro lado da vida, ou não necessariamente, né? Mas em geral, a coisas mais etéreas, vamos falar assim, certo? Isso, não, a gente não tá falando de fadinhas coloridas. Talvez. Isso definitivamente não vai ter lá. Não vai, certo? Então é isso. Mais algum recado? Se inscreve no canal, você que não se inscreveu. Se inscreve, é mesmo, se inscreve no canal. E eu acho que é isso. Semana que vem, mais um vídeo aqui no Conhecimentos da Humanidade. Valeu. Quem que foi seu aluno? Na Atlântida, nas montanhas ao centro da ilha, vivia uma jovem órfã de nome Clito. Que não podia nunca rir. Porque senão ficava clitorri. Que merda.